boa noite, meus amigos. Estamos iniciando finalmente, a nossa live dessa noite. Tivemos uns probleminhas técnicos antes do início, mas estamos aqui para estudar juntamente com você a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por cada participante, por cada irmão, por cada amigo, por cada família, porque tem muita gente que reúne a família em volta de 1 ou 2 celulares, ou talvez até na frente da TV, do computador, e aí com a família toda reunida participa das lives conosco. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho o nosso estudo dessa noite, Gênesis capítulo 17. Terminamos semana passada capítulo 16 e vamos iniciar hoje no Gênesis 17 com muitas lições interessantíssimas para a nossa vida, muita coisa nova para a gente aprender, muitos detalhes que o texto traz para nós e com certeza a sua participação é muito importante. É importante que você mande o seu comentário, é importante que você faça suas perguntas, que você interaja, aproveite esse momento, compartilhe o vídeo e à medida que nós formos estudando, vá comentando, vá falando, vamos conversando para que juntos nós aprendamos aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nessa noite. A Cristiane está aqui do meu lado, essa moça tão linda que o Senhor me deu, e ela vai trazer os recadinhos, quem já entrou, quem já está conosco, e vai dar aquele boa noite de sempre para você. Boa noite, queridos irmãos. Confesso que eu gostei mais do moça do que do linda. Muito feliz de estar aqui, graças a Deus, mais uma live, mais uma oportunidade de estar nesse ambiente social, de socialização virtual. É muito importante a gente entender que nós estamos no espaço, num ambiente, mesmo que seja virtual. Então, eu quero muito agradecer a cada irmão, a cada amigo que está sempre conosco nesse mesmo espaço, orando, louvando, agradecendo o nome do único e verdadeiro Deus. A dinâmica de hoje vocês já sabem. Tudo que for novidade, você vai escrever novidade. O que for apenas uma lembrança, você vai escrever lembrei, tá? À medida que o estudo for acontecendo, assim nós vamos fazendo, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver quem já está aqui online. Lucinha, boa noite, eu estava ansiosa, Boa noite, Lucinha, Deus abençoe você, irmão Maurício, e todos os seus filhos, suas noras, seus netos, Deus abençoe muito a sua família. Também já está aqui minha queridíssima Ivonete Eringer, Deus abençoe Ivonete. A Larissa também já está aqui. Se o seu Robson estiver aí, boa noite para todos vocês. Se a Beth estiver também, boa noite para a Beth. Depois conta aí quem está aí. Também já deixou seu boa noite aqui, amados irmãos, a Jade. Então, boa noite, Jade, Caio e o Sábio. Deus abençoe vocês. Também já está aqui nossa lindíssima Iele, Boa noite para a Iele, para o Rodrigo, para o Alan e para a Melissa. Gente, os vídeos dos dois no Facebook tá uma coisa linda, maravilhosa. Também já chegou dizendo noite. A Lê, Deus abençoe a Lê. Depois da notícia do Rainer, se ele melhorou. Na última live, o Davi falou que estava meio passando mal. Então, boa noite para você, para o Davi, para o Rainer, para o Danilo também, que já está aqui online, já está ligadinho. Ana Vitória chegou desejando, boa noite a todos, boa noite, Ana Vitória. Também já está aqui a Maria Eduarda, boa noite, Maria Eduarda, boa noite, Cláudia. Muito obrigada por vocês, não deixe de colocar os comentários de vocês, que eu amo os comentários. Boa noite, a Kátia. Gente, eu fiquei de retornar para a Kátia hoje, depois da reunião, só que a reunião já emendou na live, nem deu para eu ligar. Então, daqui a pouquinho a gente conversa, tia Kátia. Então, Deus abençoe você, a Emily, a irmã Judete. Um beijão para a irmã Judete, para o Lorenzo. Que saudade, Lolo, que saudade do seu amém. Muita saudade de vocês. Deixa eu ver quem mais já está aqui na nossa live. A irmã de Lourdes já está aqui. Boa noite, irmã de Lourdes. Boa noite, pastor Júlio. Quem mais está aí, irmã de Lourdes? Para eu poder
saudar com a paz do Senhor Jesus. Boa noite também para a nossa fofíssima Thaís, maravilhosa, né? Que Deus abençoe você, a Júlia, cada clique da Júlia, gente, de óculos, de bolsa. Linda demais, muito gostosa. Boa noite também para o Robson, que Deus esteja abençoando essa família linda. Boa noite para a família Eringer, Pevidor. Então, boa noite para a Heloilda, para a irmã Elma, para a irmã Beth e também para o irmão Pércio. Boa noite para vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui. A mamãe do Heitor já está aqui. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Eduarda. Gente, Eduarda está fazendo cada desenho lindo das lives. Um mais bonito que o outro. Estou cheia de orgulho da Eduarda. Deus abençoe vocês, o Régio, o Heitor. Se a Dona Neuza estiver por aí, boa noite, Dona Neuza. Deus abençoe. Também já chegou aqui o senhor Osvaldo. Ei, senhor Osvaldo. Deus abençoe o senhor, a Dona Leci, a Dona Alzira e também a Zezé, se ela estiver aí assistindo. Quer falar? Ah, é, porque eu tenho que, né? Ela deu aquela pausa, né? Como de costume. Bênção pai, bênção mãe, bênção vó. Muito bom estar com vocês aqui também nessa quarta-feira, juntos, né? Para estudarmos a palavra de Deus. Gente, também já está aqui aquela menina linda, maravilhosa, que sorri os olhos, a Parley. Boa noite, Parley. Boa noite, Caleb. Que Deus abençoe você, lindeza, maravilhoso. Boa noite também para o irmão Daniel. Que Deus abençoe cada dia mais essa família linda. Ai, gente, eu amei a máscara da Rio Doce. Eu acho que a gente tinha que fazer uma máscara da Ibna também. Gostei daquela máscara. Eu gostei também. Já gostei da máscara da Rio Doce. Deixa eu ver, o Rainer está dizendo que melhorou. Que bom, irmão Rainer. Ficamos felizes com a sua melhora. Também chegou nossa cantora, a irmã Glícia. Deus abençoe a irmã Glícia, a irmã Silvio e o irmão João. Deus abençoe vocês demais. E quem for chegando já vai deixando sua boa noite, cumprimentando, interagindo, para que eu possa visualizar e falar um oizinho, né? A irmã de Luz já respondeu aqui, que a Isadora e a Débora também estão lá. Lindas, Deus abençoe vocês. E nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar, porque é muito bom passar os nossos dias, as nossas horas na presença do Senhor. Então, eu quero convidar você a abrir o seu cantor cristão. Nós não fizemos a letra hoje, né? Porque tivemos, como disse, alguns problemas técnicos, não foi possível terminar tudo com alguns problemas que tivemos, mas você tem aí o seu cantor cristão na sua casa, você pode participar e cantar. E à medida que você for cantando, como sempre, dê aquele joinha, vários corações, para que todos saibam que você também está erguendo a sua voz em louvor e adoração ao Senhor. 151 do nosso cantor cristão. Vamos adorar ao nosso Deus e logo em seguida você me dá também o feedback a respeito do som aí, para nós percebermos se está bom, como é que está ficando, ok? Vamos lá? Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido em hesitações fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência
essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e luz. Amém? Amém. Pastor, sobre o som que você perguntou, o pessoal retornou, falou que o som está ótimo, graças a Deus. Graças gente, a Deus. Bênção demais. Deixa eu cumprimentar aqui as outras pessoas, pastor, antes de você pegar a palavra. Porque já, assim que eu acabei de falar, já entrou um pouquinho de gente e eu quero falar um oi. Para Suelen Neves, ei Su, Deus abençoe. O Gui tá lindo, gente, nas lives, estou gostando dele. Ele põe óculos, ele tira óculos. Deus abençoe essa família linda. Beijo para a irmã Sônia também, se ela estiver aí assistindo, tá? A dona Leci está assistindo, entrou também assistindo. Boa noite, minha sogra. Também está, gente, olha que bênção, lá de Ipanema, pastora Rosângela. Glória a Deus, seja bem-vindo. Do coração, Deus Pastor abençoe. Irã, dê um abraço aí por nós. Verdade, os meninos também, beijo para vocês, saudade de vocês. Gente, o melhor pão de queijo é o do pastor Irã, viu? Verdade. Não tem outro, já rodei em muitos lugares, não tem outro pão de queijo melhor que o do pastor Irã. Rosângela também tem uma fábrica de, não sei se tem ainda, tá, pastora? Eu estou falando a fábrica de biquínis, até a Isabela já trabalhou com ela. Bênção, amo demais essa família, bom revê-los por aqui. Eliane Freire, minha prima lá de Vitória, né? Parabéns para você. Obrigada pela presença. Parabéns, né, para o primo que Guilherme está fazendo aniversário. Deus abençoe também para o Elias, Deus abençoe toda a sua família, minha prima. Também entrou aqui separado, né, porque já foi falado, irmão Maurício. A Lucinha fala, ele não assiste comigo porque ele gosta de ficar mais quietinho e eu gosto de ficar mais conversando. E a Lucinha está falando que esse hino é um dos preferidos do irmão Maurício. Que bênção. Ele é sempre meu amigo, né, o maior e mais leal. O melhor e mais leal. Lindo mesmo, irmão Maurício. Irmão Maurício tem bom gosto, né, Lulu? Também está online a Zeni Araújo. Ei, prima, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Vem em BH comer pão de queijo. A Zeni tá chamando. Olha, a gente vai, hein? Não chama 2 vezes não que a gente vai. A pastora Rosângela está dizendo, só pastoreio agora. É muito trabalho, né, pastora? Para ter fábrica. E ainda ministério. Deus abençoe seu ministério. Amo demais vocês. Que tudo que vocês fizerem seja sempre próspero. Beijo para todo mundo aí de Ipanema. Muito bem, vamos entrar então no nosso estudo, mas antes vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos iniciando nesse momento o nosso estudo bíblico dessa noite. Ó Pai, quando estudamos a Bíblia, estamos estudando a palavra viva do Senhor. E nós só teremos algum êxito, Pai, algum conhecimento a mais, se vier diretamente do Teu Espírito Santo, porque o homem é incapaz de compreender as letras que o Senhor deixou para nós por si próprio. Ó Pai, se o Teu Espírito Santo não for conosco, nós não conseguiremos aprender. Por isso pedimos que fale conosco, nos ensine nessa noite as verdades da Tua Palavra, nos faça compreender cada detalhe e nos faça assimilar, Pai, as verdades santas e plante em nosso coração para que o conhecimento adquirido possa fazer efeito de mudança em nossa vida, mudança para mais perto do Senhor, para melhor aos olhos do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Vamos então no nosso estudo de hoje. A Bíblia toda, versículo por versículo, nós terminamos semana passada, Gênesis 16. E nós vamos iniciar hoje, Gênesis 17, Cristiane vai pegar minha Bíblia para mim, por gentileza. E nós terminamos o capítulo 16, lembrando que Abrão ainda, tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Foi o nosso fechamento, na semana passada. Por que o fechamento parece uma coisa tão simples, a idade de alguém, mas a idade, ela é muito importante. As idades, as genealogias, porque elas traçam não só o marco histórico, mas também a forma como Deus age em meio à história. Ela vai marcar também a forma do agir de Deus. Então, era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora nós entramos no capítulo 17 e no versículo 1, que vai dizer assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha só, já se passaram 13 anos. Está vendo como é que são importantes as datas? Já se passaram 13 anos do nascimento de Ismael. Mas nós precisamos lembrar que o nascimento de Ismael ocorreu pouco menos de um ano depois de Deus ter aparecido a Abrão e dito a ele que não seria, lembra de toda aquela novela que nós estudamos aqui, o Abrão chegando para o Senhor e falando assim: olha, eu não tenho herdeiro, o Senhor fez a promessa, mas eu não tenho herdeiro nenhum, então o meu servo Eliezer vai ser o meu herdeiro. E o Senhor falou: não vai ser um filho seu que eu vou te dar. E Deus ali faz aquele pacto, que nós conhecemos como o pacto abraâmico. E aí, logo depois, pouco tempo depois, a Saraí chama Abrão e diz para ele assim: olha, faz o seguinte, fica aqui com a minha serva e tem um filho com ela. E aí nós estudamos bastante a fundo isso na semana passada, as implicações desse pecado, porque foi um pecado cometido por Saraí e por Abraão, principalmente porque ele se deitou com uma mulher que não era a sua esposa, e mesmo tendo sido consentido pela esposa, e mesmo que ao costume da época autorizasse, aos olhos de Deus adultério, é pecado do mesmo jeito. E desse adultério surge Ismael. Então se passaram 13 anos, 14 anos desde o pacto, 13 anos desde o nascimento de Ismael, e aí o Senhor aparece novamente a Abrão. O filho prometido ainda não tinha nascido. Já se passaram 14 anos. 25 anos desde que Abrão saiu de Ur dos Caldeus. 14 anos desde que, quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. 14 anos desde que Deus aparece para ele e confirma a ele e faz e fecha uma aliança com ele, um pacto com ele. 14 anos e nada. Um negócio meio estranho. Peraí, eu saio lá da minha terra, porque eu ouvi a voz de Deus, faço tudo que Deus manda, e aí 11 anos depois, eu já não, mesmo meio sem esperança, porque já se passaram 11, quase 12 anos, aí Deus aparece para mim, eu já passei no Egito, minha mulher já foi dada para o faraó como mulher dele, já minha família já já teve um monte de problema, já tive que enfrentar uma problemada terrível, já tive que guerrear por causa do Ló, meu sobrinho, que estava cativo junto com outras pessoas de um reino, e tudo isso aconteceu e nada. Aí passam-se 13, 14 anos, os 11 anos o Senhor aparece para mim e me dá uma promessa e faz uma aliança. Agora já se passaram 14 anos e cadê a promessa? A fé de Abraão talvez já estivesse bastante, ele não havia perdido a fé, mas a realidade às vezes é dura. Um homem de 99 anos, que no caso de Abrão não era muito problema,
porque nós vamos ver, inclusive, depois que ele teve outros filhos, quando ele ficou viúvo e se casou novamente, né? Então, ele viveu até os 175 anos, então ele estava pouco mais de meia idade. Mas Sarai já estava com 89 anos. Ela já não tinha mais condições biológicas de ser mãe. Então, Abrão olha, a mulher foi estéril a vida toda e agora, além de estéril, era velha. Então, Abrão olha a sua realidade. Às vezes a realidade, ela não tira a nossa fé, mas ela faz com que nós questionemos algumas coisas. Faz com que algumas dúvidas apareçam. Tenho certeza que o coração de Abrão estava cheio de dúvidas naquele momento. Então, Deus percebe a sua necessidade e Deus já percebe que já está chegando a hora do cumprimento da promessa. Então Deus aparece novamente. Deus não dá simplesmente um herdeiro tão esperado para Abrão. Ele aparece para ele novamente antes do herdeiro para renovar a fé de Abrão e dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele faz questão de, antes de cumprir a promessa, voltar a conversar com Abrão e animar a sua fé. Não importava para Deus, para Abrão já tinham se passado 14 anos. Para Deus não importa quanto tempo passou, para Deus não importa quanto tempo nós esperamos, nada disso faz diferença, porque as promessas de Deus têm cronograma certo. As promessas de Deus vão acontecer e aquilo que parece para nós um adiamento, na verdade é algo apropriado para a realização do plano de Deus. Às vezes, olha o que a Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa, apesar de alguns a terem por tardia. Deus quer cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu, mas Ele vai cumprir no tempo certo. O tempo dele é o tempo certo. E nós passamos a vida toda ouvindo essa afirmação e às vezes repetindo essa afirmação, que Deus vai cumprir no momento certo, que o tempo é de Deus, que nós precisamos esperar. Falamos isso a vida toda, ouvimos isso a vida toda, mas quando é conosco, quando chega a nossa hora de esperar, de se cumprir em nós isso, de esperar no Senhor, nós duvidamos, nós titubeamos, porque na teoria é muito fácil, mas na prática as dúvidas vêm, assim como vieram para Abrão. E quando as dúvidas vêm, nós precisamos ir à cruz, precisamos ir a Cristo, precisamos ir ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a confiar mais. Porque a fé, ela é produzida em nós pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então é preciso voltar para a Bíblia, é preciso voltar para Jesus e é preciso clamar para que o Senhor realize em nós o querer, para que o Senhor opere em nós o realizar, para que nós consigamos entender o tempo do Senhor. Não importava para o Senhor, mas para Abrão fazia muita diferença esperar todo aquele tempo. Mas o versículo 1 ainda diz o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No hebraico é uma expressão que a gente repete muito, inclusive tem até músicas com essa expressão, El Shaddai. El, uma palavra que significa o Deus, né, Todo-Poderoso, o Deus infinito em poder, de infinita capacidade, e Shaddai. Shaddai, ao contrário do que muitos pensam, é uma palavra que não tem um significado muito exato para nós aqui no português. Ninguém sabe com certeza o significado exato dessa palavra. El significa o Deus de força, o Deus de poder, o Deus Todo-Poderoso. Agora, Shaddai tem algumas possíveis interpretações. Alguns vão pensar, e esses alguns, quando nós falamos alguns, nós estamos nos referindo aos estudiosos da língua hebraica, do hebraico bíblico, né? Alguns estudiosos, não é algumas pessoas quaisquer. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que Shaddai é um cognato do acádico para a palavra Shad, que significa seio, seio feminino, seio materno. E é uma palavra usada com muita frequência. Essa palavra Shad,
ela vai ser usada com muita frequência na Bíblia, Gênesis 49, Jó 3, Salmo 22, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, Ezequiel 16. Então, nesse sentido, Shaddai seria um cognato de Shad, ou seja, se referindo ao seio no sentido de que o seio é aquilo que alimenta o bebê recém-nascido, é tudo que o bebê precisa para viver naquele momento. Todas as suas necessidades se concentram no seio materno. Então Deus, nesse caso, ele seria visto como um ser poderoso, um ser poderoso, que satisfaz Shaddai, as necessidades das crianças, dos bebês espirituais, dos infantes espirituais. Então alguns estudiosos vão encarar essa tradução dessa maneira. Outros vão sugerir que a palavra significa ser poderoso a ponto de avassalar, um poder avassalador, né? Então seria uma hipérbole do Todo-Poderoso, como se fosse possível pegar algo que já é todo-poderoso e ainda amplificar a ponto de se tornar avassalador, né? Que seria um complemento, uma coisa bem absurda no português, por exemplo, seria o infinito elevado ao infinito, né? Multiplicado por infinitas vezes ele mesmo, alguma coisa assim que é um absurdo, né? Mas no sentido de demonstrar a grandeza de Deus. Então alguns estudiosos vão dizer isso. E alguns vão dizer também, aqui Shaddai significa autossuficiência ou toda suficiência. Deus é suficiente em si mesmo e para todo o universo. Logo, ele criou tudo, ele sustenta tudo e ele dá significado a todos os aspectos da vida. E, por último, os estudiosos vão dizer que essa palavra Shaddai vai derivar do hebraico antigo Shaddar, que significa derramar, né? Dando a ideia de que Deus ele derrama com abundância o suprimento, ele derrama com abundância as bênçãos, aquilo que nós precisamos ele dá com abundância, ricamente, sem reter nada. Então o El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que derrama aquilo que nós precisamos infinitamente mais, né? Como a Bíblia mesmo vai dizer, além do que pedimos ou pensamos. Todas essas possibilidades juntas trazem-nos a compreensão, ou podem nos trazer a compreensão, de que El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades e nos abençoa infinitamente. Então seria essa uma tradução possível, mas lembrando que essa palavra ela não tem uma tradução exata. Então seria algo possível, o mais provável. Eu sou, Deus falando com Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que supre todas as suas necessidades e que derrama sobre você bênçãos infinitamente. Eu sou o El Shaddai. É isso que Deus está dizendo para Abrão naquele momento. E aí ele vai continuar no versículo 1 ainda. Anda na minha presença e ser perfeito. O pacto abraâmico, ele era um pacto unilateral. Lembra que nós estudamos que Deus mandou Abrão sacrificar, matar os animais para o sacrifício e cortar em pedaços, e Abrão colocou os pedaços de frente um para o outro, né? E aí depois Deus passou por meio de um fogareiro e por meio de São dois fogos diferentes, né? Uma chama, uma tocha e um fogareiro. Eu estava lembrando aqui qual era a outra fonte. Ou seja, o Senhor passou duas vezes e não o Senhor passar uma vez e Abrão passar uma vez, como era comum nos rituais de pacto. Então o pacto de Deus não foi com Abrão, foi consigo mesmo, né? Foi unilateral. Só que, sendo unilateral e incondicional, no caso da parte de Deus, os beneficiários do pacto, a partir de Abrão, precisariam manter uma certa condição espiritual, uma certa conduta.
E Deus agora diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Pastor, ninguém pode ser perfeito. Ninguém é perfeito. Não. Mas nós precisamos almejar a perfeição. Precisamos buscar a perfeição. O fato de eu não ser perfeito não significa que então, eu já não sou perfeito mesmo, então eu vou sair por aí, vou pecar, vou fazer o que o diabo gosta, porque eu não vou conseguir ser santo mesmo. Então por que ficar tentando, daqui a pouco eu peco de novo, e eu fico tentando. Não, Deus já está dizendo para Abraão exatamente o oposto. Anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, busque a perfeição. Essa palavra andar, que é usada aqui como anda na minha presença, ela foi usada lá em Gênesis 5:22, no caso de Enoque. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, entretanto Deus o arrebatou, Deus o levou para si. Então é a mesma palavra usada para andou, Enoque andou com Deus. É usada também para Noé, lá em Gênesis 6:9. Noé era homem justo, reto, era o homem perfeito e que andava com Deus. Perfeito e justo, está dizendo lá, e que andava com Deus. Então Deus usa para Abraão aqui a mesma palavra que a Bíblia vai usar como referência para Enoque, que andou com Deus, e para Noé, que andava com Deus. Então, o que Abraão recebe de ordem do Senhor nesse momento? Que o pacto está sendo reafirmado e que ele precisava andar com Deus e ser perfeito, ter virtudes espirituais, porque essa reafirmação do pacto iria manifestar a vinda do Messias futuramente, ia começar o processo. Então, Abraão precisava ser perfeito. E sendo perfeito e andando com Deus, ele iria ensinar essa perfeição e ensinar esse caminhar com Deus à sua descendência, e a sua descendência seria uma linhagem santa, uma linhagem que andaria com Deus, para que Jesus viesse dessa linhagem santa. O plano de Deus é perfeito, o homem é que estraga as coisas, né? Cristiano, tem recadinho? Sim, a parte do Shaddai, né? Novidade para muitas pessoas. Também quero falar um oi, boa noite para a irmã Regina, irmão Rafael, o Tiago e José Henrique. Também está a nossa live, chegou, né, irmã Neuza, inclusive ela pediu uma oração, passou no final, nós podemos orar pelo vizinho dela. Vamos orar, sim, com certeza. Senhor Miranda, também está online a Erlite, boa noite Erlite, que bom que você está aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais. Lucas também, Lucas Pereira. E Lucas, Deus abençoe, que bom que você está aqui conosco. Se a Gabi estiver aí, um beijão para a Gabi, para Maria Eduarda. Então é isso, alguns falando das novidades, né, que o Senhor tem nos ensinado. Novidade. Glória a Deus. Só isso. Então vamos lá. O andar do crente, agora está falando de mim e de você. O andar do crente deve ser na presença de Deus. A ordem que foi dada a Abraão é para mim e para você, porque nós somos Israel espiritual. Nós somos descendência espiritual de Abraão. E Deus deu a ordem para Abraão e para os seus descendentes. Então, espiritualmente, todas as ordens, porque nós gostamos da promessa, né? Todas as promessas de Abraão são para mim, e a gente canta isso e se emociona. Nós gostamos muito das promessas e são para nós mesmos, nós somos descendência espiritual, nós somos. Mas junto com as promessas, vêm as ordens, vêm as ordenanças, que nós também precisamos observar. Pastor, mas é ordenança lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é palavra de Deus. Jesus disse que ele não veio cancelar nenhum ponto da lei. Ele veio para que toda a lei fosse cumprida. Então, em Cristo nós temos condições, Cristo cumpre a lei, nós temos condições, pela graça de Cristo, obedecer ao Senhor. O que Jesus fez com a lei? Ele aprimorou, ele não reduziu, ele ampliou o entendimento. É mais ou menos como, eu sei que tem profissionais do direito nos assistindo, quando o nosso Supremo Tribunal Federal pega uma parte ou da Constituição ou de alguma lei que é levada, né, para eles, e eles dão um entendimento, e dão um entendimento mais amplo
daquele trecho, por exemplo, da Constituição, e aí eles criam um documento chamado súmula, uma súmula, e nessa súmula eles vão dizer, olha, está ampliando o entendimento. Eles fizeram isso com algumas coisas que até que a gente não concorda muito, como no caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo e tal, mas ampliaram o entendimento do que estava na letra. Jesus fez a mesma coisa, ele ampliou o entendimento da lei. Ele falou claramente, a lei diz, não matarás, mas se você chamar o seu irmão de bobão, você já, ou seja, sentindo isso no coração, né? Você já é culpado de ter matado o seu irmão. Jesus dá uma amplitude maior para a lei. Então, nós precisamos pensar isso aí. As promessas que Deus fez a Abraão são para nós, mas as ordens também. E Deus manda andar na sua presença e ser perfeito. O andar do crente deve ser na presença de Deus, o qual observa e requer o melhor de cada crente e que se mantém sempre alerta a fim de ajudá-lo a ser perfeito. O Espírito Santo habita em nós e ele está sempre de prontidão para nos ajudar na busca nessa perfeição. Quando ele vê a intenção do nosso coração de sermos perfeitos, ele vai nos ajudar, ele vai produzir em nós a santificação, a santidade. É tudo obra dele. Nós precisamos decidir, ter vontade. Eu quero ser perfeito, eu quero andar na presença do Senhor. Esse precisa ser o nosso alvo, o alvo da vida cristã, obter a própria perfeição divina, posto, claro, que em proporções finitas. É claro que nós não seremos perfeitos como Deus o é, jamais, só Ele, né? Mas nós buscamos a perfeição em Deus porque Deus é perfeito. E isso foi dado como ordem para Abrão. E aí, finalmente, versículo 2, vamos lá, né? Estamos no 1 até agora. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Te multiplicarei. 14 anos atrás, Deus havia feito essa promessa. Olha para a estrela do céu e se você puder contar, esse é o número da sua descendência, né? E agora, a essa altura, já tinha 25 anos desde que Abrão saiu de Ur dos Caldeus. E desses 25 anos já tinham 14. Ou seja, 11 anos entre idas ao Egito e Canaã, e guerra, e não sei mais o que, e problemas familiares, e muita luta, mentira, e um monte de coisa, 11 anos assim, aí Deus faz uma promessa. Agora mais 14 anos desde essa promessa, até que Deus fala de novo. Já são 25 anos desde a primeira aparição de Deus, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17. Aí Deus vai dizer, multiplicarei extraordinariamente. Nós vamos ver daqui a pouco quanto Deus multiplicou a Abraão, quanto essa promessa foi cumprida. Versículo 3, prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou. Motivo de temor, ele estava diante de Deus, diante da presença de Deus, manifestação visível da presença divina. Muitas vezes, quando nós temos experiências espirituais fora, né, sobrenaturais, fora daquilo que é comum para nós, muitas vezes nós somos acometidos também de certo temor. Isso é natural, nós somos pequenos demais. E aí, por causa desse temor, não é o medo, não é pavor, é temor. Por causa desse temor, que é um sentimento de inferioridade, de impotência diante daquilo que está na nossa frente. Isso seria uma explicação bem interessante para temor. O que é o temor? É eu estar diante de um ser que é infinitamente maior que eu e eu não tenho nenhuma possibilidade em relação a ele. Eu tenho que ficar aqui totalmente rendido porque eu não sou ninguém. Isso é o sentimento de temor. Abrão teve esse sentimento. Como é que era o método de se prostrar rosto em terra, utilizado naquela época? As pessoas faziam o seguinte: primeiramente elas se ajoelhavam,
se ajoelhava, porém com coluna ereta. Então depois ela ia e inclinava a cabeça até na altura dos joelhos, e aí ela tocava com o rosto na testa. Isso deve doer, pelo menos para mim que estou assim, né, bem gordinho. Era uma postura dolorosa. Poucos segundos ali já era muito incômodo e era um indicativo de grande humilhação. A pessoa estava se humilhando de uma forma enorme e com uma reverência extraordinária. Então foi essa a posição que Abrão, mesmo com 99 anos, se colocou diante de Deus. Prostrou-se rosto em terra, ajoelhou e depois ele foi se dobrando até que a sua testa chegasse próxima dos joelhos e ali ele encostou o rosto em terra. Muito difícil fazer isso, precisa de um contorcionismo bem firme aí para conseguir. E aí o versículo 4 vai dizer: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. E já falou 2 versículos atrás, vou te multiplicar extraordinariamente. Agora ele confirma, você será pai de numerosas nações. Mas peraí, não era Israel? Agora, numerosas nações quer dizer que é mais de um, quer dizer que é mais de 2, provavelmente mais de 3. Na minha visão, numerosos tem que ser pelo menos 5 para cima, né? Numerosas nações. E aí nós vamos ver o que aconteceu com essa promessa aqui. Abrão estava prestes a começar a se beneficiar do pacto. Israel, ismaelitas, idumeus, que são os mesmos, são remanescentes dos edomitas, esses descendentes diretos na linha de Abraão. Agora, Israel viria a partir de Isaac, que era o filho prometido. Agora, a partir de Ismael e dos outros filhos de Abrão, porque Abrão teve mais filhos, né? No total foram 16 nações. Então, o numerosas nações está aqui cumprido lá em Gênesis 25, de 1 a 4. Quando a gente chegar lá, daqui a uns 2 meses, acredito eu, nós vamos estudar essas 16 nações. Então, pelo menos no total aqui, 16 nações, origem em Abrão. E aí, finalmente, porque eu não aguento mais falar Abrão nesses estudos, versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, vamos lá, o que significa a palavra Abrão? Tinha um bicho passando aqui, né? O bicho está querendo aparecer na câmera aí. O que significa a palavra Abrão? Significa pai elevado, pai exaltado, um pai importante, um pai digno de respeito, né? Pela palavra Av, né? Que é o A correspondente, né? Porque as letras são diferentes do hebraico, ao A e o V, e significa pai. Então, Abrão, ou Abrão, né, na pronúncia mais precisa, pai exaltado, pai elevado, o grande pai, o pai importante. Isso leva-nos a inferir que provavelmente lá em Ur dos Caldeus, Abrão não era uma pessoa qualquer do povo, ele era alguma pessoa de uma linhagem nobre. Talvez ele não fosse um rei, um príncipe ou algo assim, mas ele vem de uma família, de uma família nobre. Ele tem uma linhagem real, talvez, lá em Ur dos Caldeus, porque ele é o pai elevado, ele é o pai exaltado. Aí, Deus vai mudar o nome para Abraão, que significa pai de uma multidão, né? Agora já não é mais o pai elevado simplesmente, agora ele é o pai de uma multidão. Isso dá a entender o que? As muitas nações, ou as 16 nações que se originaram a partir de Abraão. E aí, a partir desse momento, esse nome Abraão entra em uso, né? Porque logo em seguida vai haver o cumprimento da promessa e toda a descendência vai surgir de Abraão e não de Abrão. Então Deus começa tudo do zero, até o nome do pai
das nações, o Senhor muda. A hora que for iniciar o cumprimento do pacto é renovação total, é vida nova, inclusive nome novo. É nesse sentido que acontece. Quando Deus vai fazer o cumprimento da sua promessa, quando vão acontecer coisas novas, tudo novo. Perspectiva nova, visão nova, pensamentos novos, sentimentos novos, opções novas. Quando se cumprem os planos do Senhor, há novidade de vida. Por isso que precisamos esperar. Abraão teve até o nome mudado para Abraão, porque a partir daquele momento seria tudo novo. Aquele que não tinha filhos com a esposa legítima teria. Aquele que estava esperando por 25 anos pelo cumprimento da promessa, veria a promessa sendo cumprida. A terra que Deus prometeu seria dada oficialmente a ele. Então, tudo novo. Não precisaria mais enganar os outros dizendo que a minha esposa era irmã. Não precisaria mais fazer os trambiques lá, para poder ganhar o dinheiro lá do faraó. Nada disso. Tudo novo. Um novo nome, uma nova personalidade. Uma nova forma de viver. É isso que acontece com Abrão quando ele passa a se chamar Abraão. Tem recadinho, Cristiane? Tem boa noite, né? Boa noite para Gisele. Fiquei muito feliz em vê-la aqui, porque ela falou que talvez ficaria um tempo, né, sem internet, mas graças a Deus, irmã Gisele, você está aqui no estudo. Também está, não sei se está em Vitória, está aqui. Mas está todo mundo muito feliz com a presença da Cíntia. Deus abençoe, Cíntia. Um abraço para você. Seja bem-vinda, Cíntia. Para o papai, se estiver aí, para a vovó, para a titi, para todo mundo e para a Sabrina também. Então, boa noite para vocês. Deixa eu ver se tem algum recadinho aqui, pastor. Só um minutinho. Não. É todo mundo mesmo, só falando oi com a Cíntia. Muito bem. Versículo 5. Ainda, né? Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O versículo está errado aí, né, na letra de vocês, mas o número está certo. O sentido aqui é que várias nações começariam a partir da descendência ou dos descendentes de Abraão. Imediatos, é claro, os filhos de Abraão. E entre eles haveria muito provavelmente homens valorosos, reis, pessoas poderosas, como existiram na história. Davi, por exemplo, é um homem descendente de Abraão, que foi um homem extraordinário. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, um homem extraordinário. E tantos outros, né, que a Bíblia faz questão de mostrar para nós que vieram dessa linhagem abraâmica, falando, né, cumprindo, né, assim aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Abraão, por meio de Sara, gerou a Isaque, progenitor de Jacó, que deu início ao povo de Israel. Mas quando Sara morreu e Abraão se casou de novo com Quetura, ela deu a ele ainda 6 filhos. E esses 6 filhos geraram outros filhos, né? E é por isso que Abraão foi o pai de 16 nações. Nós podemos computar Israel, Judá, os midianitas, os vários povos árabes, os idumeus, os sarracenos e várias tribos da Turquia atual que são descendência de Abraão. Isso descendência direta, que são os 16. Agora, o Ismael teve 12 príncipes, 12 filhos que eram príncipes, ou seja, provavelmente 12 reinos a partir de Ismael. E todas essas nações são filhas de Abraão em sentido espiritual, e nós vamos entender um pouquinho isso daqui a pouco. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, versículo 7, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Aqui o Senhor volta a falar do pacto, mas agora do estabelecimento do pacto.
né? O pacto, ele foi uma autodeterminação de Deus, foi coisa dele. Deus escolheu, ele quis, ele fez o pacto consigo mesmo, ele tinha um propósito universal nesse pacto e colocou Abraão como centro desse propósito, porque Abraão iniciaria o cumprimento desse propósito. E aí Deus promete para Abraão, entre os termos desse pacto, tantas coisas que Deus prometeu: muitos reis sairão de ti, nós vimos aí pelo menos 16, descendência numerosa e etc. Entre os termos do pacto, a terra. Versículo 8: dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Essa era outra provisão do pacto. Israel ia se tornar uma nação. Uma nação precisa estar estabelecida num território, né? Tem que ter uma pátria específica, um lugar, uma comunidade, o lugar onde o povo vive. Não existe nação sem terra, sem território, né? E esse povo dessa nação Israel precisaria ser um povo diferenciado, um povo ímpar entre as nações, porque o propósito de Deus iria se operar através de Israel e não vai fracassar, não poderia fracassar. Qual que é o propósito de Deus na nação de Israel? O nascimento de Jesus. Esse é o propósito. Então Deus quer um povo que ande com ele em perfeição, que seja reto em seus caminhos, que seja diferenciado, que seja visto e respeitado pelas nações da terra, para que desse povo nasça o Salvador de todas as pessoas da terra que a eles se entregarem. Então esse é o plano divino. Então Deus vai prometer aqui a Abraão a terra. O território então de Israel seria o quê? O centro das operações do propósito de Deus. A partir dali, tudo seria planejado e executado. Ia ter um governo, que seria um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É quando Deus governa, e aí os profetas, eles recebiam as orientações. No começo do governo de Israel foi assim: os profetas de Deus recebiam as orientações direto de Deus e transmitiam para o povo, recebiam as leis de Deus e transmitiam, o próprio Deus governava, um governo teocrático. Logo em seguida, Cristiano está me mostrando aqui, deixa eu ver que eu estou sem óculos. Não consegui ver. Depois ela vai falar o recadinho. Eu não estou conseguindo enxergar que eu estou sem óculos aqui e eu já cheguei na idade de usar óculos, né? Não tem jeito. Então, um governo teocrático, uma lei dada pelo próprio Deus, e assim foi. Deus deu a lei para Moisés repassar para o povo. Um culto religioso, e assim foi. Deus lá futuramente, né? Ele estabeleceu o culto, sacerdotes e profetas para guardar, para propagar e para ensinar o povo a revelação divina, que ia ser cada vez mais crescente, porque o povo vai crescendo, Deus vai se revelando para que todos o vejam. E aí o que acontece? Ia-se ter uma literatura religiosa e o mundo inteiro tomaria Israel como referência. Tudo isso é um propósito que precisava de uma terra. Para que tudo isso se cumpra, é necessário um território, é necessário construções, é necessário uma estrutura física, além de lugar para o povo morar, plantar, cultivar, trabalhar e sobreviver, né? Entretanto, nós sabemos que a história de Israel é uma história marcada por cativeiros, é uma história marcada por dominações, é uma história marcada por muitas guerras, muitas lutas e muitas derrotas, né? Já havia acontecido muitos problemas, muito depois, claro, de Abraão, né? O Reino do Norte, por exemplo, ele foi levado cativo. O Reino do Norte, que era chamado de Israel, depois que a nação se dividiu entre Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com Judá, 2 tribos, o Reino do Norte foi levado pelos assírios e nunca mais voltou. Ele foi dissolvido. O Reino do Sul, que é Judá, 135 anos depois, ele foi levado pela Babilônia e voltou 70 anos depois. Mas, de lá para cá,
como Israel, o reino do norte, se dissipou, o reino do sul passou a ser oficialmente o povo de Deus, né? Somente os judeus, nesse caso, no sentido estrito da palavra, descendentes da tribo de Judá, eles deram continuação a Israel como país, como nação. Não quer dizer que os outros foram exterminados, mas como nação eles foram dissipados. Aí o que acontece? Quando chega agora no ano 132 da nossa era cristã, o imperador Adriano, imperador romano, ele vai e acaba de uma vez com a terra prometida. Ele expulsa os judeus de tal forma que eles não voltaram nunca mais para ali. Até hoje ainda não terminaram de voltar. Em 1948, houve um retorno, a ONU, ela reconheceu agora, em 1948, aquele território, parte daquele território como sendo de Israel, e judeus do mundo inteiro voltaram, muitos judeus do mundo inteiro voltaram e criaram a nação, o Estado de Israel, né? Então, o Estado de Israel hoje está ali, mas ainda faltam muitos judeus dispersos, né, pelo mundo, que ainda não voltaram, e ainda falta muita terra para ser restituída. Porque Jerusalém, por exemplo, hoje é dividida ao meio. Metade só que é de Israel. A capital não é Jerusalém, é Tel Aviv, né? Foi Jerusalém a vida toda, mas por causa dessa divisão não é mais. Então tem muita coisa ainda para ser reconquistada. Estamos caminhando já para o final, não vai dar tempo de terminar tudo que nós preparamos hoje, mas só para a gente concluir o raciocínio. Deus há de restaurar o território de Israel. Um milagre vai trazer tudo de volta. Vai haver guerra, vai haver confusão, vai haver briga, vai haver luta, derramamento de sangue. Israel há de se converter em massa a Cristo. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, mas antes vai ter muita coisa, e aí é tema para estudo teológico, escatológico, é tema para a gente gastar tempo com ele. Existem várias linhas, né, teológicas, escatológicas a respeito desse tema. É claro que o pastor acredita em uma delas como sendo a mais bíblica possível, mas também não podemos descartar as outras. Isso não dá tempo da gente fazer aqui nessa live, teria que ter um estudo propriamente para isso. Mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir por causa dessa palavra, possessão, aqui, né? Possessão perpétua. Possessão perpétua. Então, aquela terra é de Israel enquanto o planeta existir. Tem gente em cima dela, mas ela vai retornar, porque a promessa de Deus não se cumpre pela metade. Deus prometeu a Abraão e ele vai cumprir. E aí, fechando o versículo 8, e nós vamos terminar no versículo 8, né? Deixar o 9 para a semana que vem. Vai dizer, e eu serei o seu Deus. Isso aqui vai trazer um pouquinho de polêmica para nós. Por quê? O Deus que nós conhecemos é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós pregamos, é o Deus Pai, amor, bondade, é o Deus todo-poderoso, o Deus que se manifesta de três formas, né, na pessoa do Pai, Criador, sustentador, governador do universo, na pessoa do Filho, que é o Salvador, é o intercessor, e na pessoa do Espírito Santo, que é o Consolador e que é o ensinador, e é o que opera milagres em nós. Então esse é o Deus que nós conhecemos. Alguém vai dizer assim, pastor, então esse mesmo Deus que nós conhecemos é o Deus de Israel? É o Deus de Israel, com uma diferença. Israel, o povo judeu, eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Eles ainda aguardam a vinda do Messias. Eles não acreditam que o Jesus que veio aqui 2000 anos atrás é o Filho de Deus. Eles não acreditaram. E é nesse Jesus que eles vão se converter em massa um dia. Um dia eles vão perceber que eles perderam muito tempo em não confiar, em não aceitar Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador do mundo. Então a diferença é essa. Mas o Deus que eles creem é o mesmo Deus que nós cremos. Mas e as outras 15 nações? Nós falamos de Turquia, nós falamos, né, de árabes,
E aí nós vamos falar provavelmente do islamismo, que é uma religião monoteísta, que acredita num Deus, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que criou o homem, que criou a mulher, que a partir do casal inicial, lá no Éden, que lá no Alcorão vai estar escrito dessa maneira, lá no jardim, a partir do jardim, esse casal, ele povoou toda a terra, depois foi expulso do jardim e tal, mas ele povoou toda a terra, e eles vão crer. E quando nós vamos olhar as semelhanças, judeus e árabes, judeus e muçulmanos, tem algumas diferenças sim, mas no geral é muito parecido. E esse versículo diz o seguinte, considerando esse versículo e versículos anteriores aqui no capítulo 17 mesmo, Deus prometeu para Abraão que ele seria Deus de Abraão e dos seus descendentes e das nações que descenderiam de Abraão. Então, por isso que eu falei que talvez dê uma certa polêmica. Dizer, por exemplo, que o Deus do muçulmano, apesar da maneira diferente de crer e apesar da maneira diferente de cultuar, é o mesmo Deus que nós cremos e é o mesmo Deus que o judeu crê, vai causar uma polêmica na sua cabeça, mas é o que acontece. Porque eles descendem de Abraão e eles servem ao mesmo Deus, eles aprenderam o mesmo Deus, eles criaram religiões diferentes. E religião é totalmente diferente de Deus. Aliás, religião não deveria nem existir, porque religião é um mal na humanidade, né? Judaísmo, islamismo, budismo, cristianismo. Pastor, cristianismo, sim, o culto à religião cristã também é terrível. Nós somos cristãos não porque estamos na religião cristã. Nós somos cristãos porque nós servimos a Cristo. É muito diferente. Jesus nunca fundou uma religião chamada cristianismo. Então, a religião, ela é um problema terrível. Agora, servir a Deus diretamente é o que Ele espera de nós. O que acontece? Quando o muçulmano se refere a Allah, Allah na verdade significa Deus na língua deles. É uma tradução da palavra. Nada, pastor, é outro nome. Não, é o mesmo nome. Assim como Yahvé é lá em Israel. Então, por que nós estamos falando disso aqui? Nós não estamos falando de salvação, não estamos falando de redenção, de ir para o céu. Estamos falando que o Deus que eles acreditam que existe é o Deus único, é o Deus que nós acreditamos que existe. É o mesmo Deus, só que eles enxergam esse Deus de uma maneira diferente. O judeu enxerga esse Deus de uma maneira diferente e nós enxergamos esse Deus por meio de Cristo. Porque Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Verbo vivo, é o Deus visível, é o Deus conosco. Então nós enxergamos Deus da maneira melhor possível, por meio de Jesus. E eles não tiveram ainda essa condição de enxergar Deus dessa maneira. A gente sempre... A minha mãe tinha uma fala assim, a gente tira os outros pela gente. É uma maneira de dizer que a gente enxerga o outro pela sua própria maneira de ser, pela sua própria perspectiva, né? Pelo que você também entende como certo, como errado. E como o povo descendente de Ismael era brigão, já tinha essa natureza do cavalo, né? De ser aquele povo... jumento do deserto, né? Aquele povo brigão, então... até hoje eles têm essa questão de usar Deus para as confusões, né? Exatamente. Então é a maneira que eles enxergam Deus. Não está correta? Não. É uma maneira de culto, por exemplo, amarrar um monte de explosivo no corpo e se explodir no meio de um lugar público onde tem um monte de gente passando por ali e matar um monte de gente. Isso é bom? Não. Definitivamente não. Mas não quer dizer que eles estejam fazendo isso em nome de outro Deus. Na mente deles, eles estão servindo
é o Deus que nós conhecemos, só que eles enxergam Deus de uma maneira diferente. Eles não tiveram a revelação de Deus, que é Jesus. O grande diferencial é esse, nós só vamos conhecer Deus através de Jesus. Jesus disse uma vez, quem me vê a mim, vê ao Pai. Vocês estão comigo, todos os discípulos perguntando, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda querem ver o Pai? Olha para mim. Quem me vê, vê ao Pai. Eu sou a revelação, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Então nós temos essa revelação. Nós vemos Deus através de Jesus, coisa que eles ainda não conseguem. Israel, pelo menos, vai se converter em massa. Se você quiser conferir, está lá em Romanos, capítulo 16, capítulo 11, versículos 16 até o versículo 36, fala da conversão em massa de Israel. Quem sabe esses outros povos todos também, né, não vão aí na carona. Não sei, os propósitos de Deus. Ele prometeu a Abraão que seria o Deus de todas as descendências, de todas as nações. Quem sabe? Né? Eu faço o voto que sim. Eu também. Todos venham a Cristo. E todos venham a Cristo, com certeza. Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Então, todos aqueles que forem a Ele, com certeza receberão o dom de Deus. Versículo 9, nós vamos deixar para a semana que vem, porque já estamos aí avançados no nosso tempo. Quero agradecer desde já você que esteve conosco desde o início. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicado, alguma coisa que você não concordou, alguma coisa que você queria comentar e não deu para comentar durante a live, pode mandar depois aí no vídeo, ele vai ficar postado aí no Facebook, também lá no YouTube, ele vai ser colocado lá, você pode mandar a sua dúvida, escreva e com certeza nós vamos dar toda a atenção possível, ok? Cristiane, terminou os recadinhos, ainda tem algum? Tem sim, pastor. Tem alguns recadinhos. A Zeni está dizendo aqui, canta mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Zeni. Amanhã, inclusive, pastor. Eu não convidei ainda. Não? Não, mas eu vou convidar hoje ainda. Ah, tá. Então tá bom. Amanhã nós temos o pequeno grupo multiplicador. E queremos contar com a presença de algum representante de algum pequeno grupo multiplicador. Abraços para você também, Zeni, obrigada, para a família toda. Também tem um comentário aqui da Lulu mandando um beijo para Lelê. Tá, Lelê, tudo bem? Ouviu? Na igreja nós temos a Lalá, que é a Larissa, a Lelê, que é a Letícia, e a Alessandra também é Lelê, a Lulu, que é a Lucinha, nós temos o Lolô, nossa, pai, que é o Lorenzo, e Lili, quem é? Alicia, é a Lili, nós temos toda a família do lar. Então, gente, graças a Deus, né, estamos chegando aqui ao final, pastor, é só isso mesmo, os comentários, estamos muito felizes, né, oremos para que Deus abrevie esse tempo, a Alessandra está pedindo, a irmã Neuza, né, pediu oração pelo seu vizinho chamado Miranda, um senhor de 89 anos e foi internado, não está muito bem. Vamos orar também por todas as pessoas que estão em frente de trabalho. Eu quero pedir oração também pelos alunos das escolas estaduais e professores que retornarão na próxima segunda-feira às suas atividades remotas. Que Deus possa dar discernimento, né? Que eles possam ter um aproveitamento total desse momento. Também orar pelas pessoas que estão internadas. Hoje eu li que houve um salto grande do número de pessoas internadas aqui na nossa cidade. Então, que nós possamos